Boa noite, meu nome é Danilo e hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão sobre o tema Boa Vontade, que é o tema 71 do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Primeiramente eu quero te agradecer, não importa quem você seja e nem em que momento esteja vendo isso, mas devido a esse convite de fazer essa reflexão para esse tema, eu tive que também pensar coisas em relação a mim. E aí eu acho que sempre é muito legal esse exercício de ser convidado a pensar sobre si a partir de um outro ponto de vista, né? A partir de um ponto de vista de uma mensagem, que é sempre enriquecedor, principalmente em relação a esse livro. E boa vontade, a primeira frase dessa mensagem é: a boa vontade é essencial, o resto vem com o tempo. E o que é essa boa vontade? Vontade enquanto motivação, né? A gente tem vontade das coisas. Vontade nos leva para a ação. E a boa vontade é a vontade, a motivação que nos leva para a boa ação. Então essa mensagem, ela gira em torno do tema que está descrito nessa primeira frase. A boa vontade é essencial. O resto vem depois, o resto vem com o tempo. Não precisa se preocupar com o resto, né? Não nunca, mas assim, primeiro a boa vontade e o resto vem. E eu acho muito potente isso, porque a gente vive atualmente um momento da humanidade muito individualizado. Muito que a gente pensa primeiro na nossa lógica para depois pensar no resto, né? Primeiro a gente pensa no conforto material, primeiro a gente pensa, às vezes até na nossa própria evolução e conhecimento, né? Primeiro eu adquiro conhecimento, primeiro tudo está centrado em torno do indivíduo. E a boa vontade, a vontade de agir para o bem, ela nunca olha primeiro para o indivíduo, ela olha primeiro para o coletivo para depois chegar no indivíduo. Eu vou dar alguns exemplos que estão no texto, mas eu acho que vai fazer mais sentido. Muitos têm dinheiro, mas sem boa vontade a doação nunca chega até a obra social. Muitos têm conhecimento, mas sem boa vontade a orientação morre na mente do estudioso. Muitos têm mediunidade, mas sem boa vontade ela se torna estéril. Então isso lembra a gente também a parábola dos talentos, né? E para quem está familiarizado, a parábola dos talentos, contada por Jesus, conta a história de um senhor que distribuiu talentos, e a ideia era que as pessoas multiplicassem esses talentos, mas tem uma das pessoas que vai lá e enterra, né? Fica com medo de perder o talento, fica com medo de fazer algo errado com o talento, e que era um dinheiro da época, e por conta disso não faz nada, e é repreendido, né? Poxa, você podia ter multiplicado o talento. E aí é muito bom que essa palavra talento tenha esse significado de dinheiro na época, mas para nós talento são todos os recursos que nos são dados. Para alguns a mediunidade, para alguns o conhecimento, para alguns os recursos financeiros, as nossas características também, né? A nossa bondade, a nossa compaixão, a nossa paciência, são talentos. E se elas ficam paradas, se elas ficam estagnadas, elas são uma energia sem movimento, elas não geram nada. Então há a necessidade dessa boa vontade, dessa predisposição em agir para o outro, em agir para o coletivo, em agir para o todo, né? Em fazer parte mesmo da humanidade de uma maneira que a transforme. Pensando ainda na parábola dos talentos, quando a gente pensa de multiplicar os talentos, não é assim, eu nessa encarnação eu recebi esse tanto de formação e esse tanto de dinheiro, né, de recursos, mas agora, no final da minha encarnação, eu tenho muito mais dinheiro e olha só, eu fiz 3 faculdades, né? Não é esse tipo de multiplicar, não é multiplicar para você, é transformar os recursos que te são dados em potência, em um instrumento para melhorar as coisas à sua volta. Não é uma energia que é para ficar parada em você. Eu me lembro muito também das filosofias orientais, né, em relação ao yoga, que fala muito disso, e também a medicina chinesa da acupuntura,
que também tem muita relação com o espiritismo em vários sentidos, mas a energia parada é que gera doença. Tanto é que quando você faz a acupuntura, você quer o quê? Você quer fazer com que a energia que está parada em algum chakra, em algum meridiano, volte a circular. Porque é esse acúmulo de energia desnecessário em algum lugar que ele está causando algum tipo de enfermidade. Dependendo de onde essa energia está parada, é um tipo de enfermidade que ela vai causar. Né? Por yoga, a mesma coisa. Os asanas, as posturas, são formas diferentes de colocar a energia em movimento para gerar saúde. E por que eu fui para lá? Por que eu fui falar disso? Né? Mas pensa assim, a gente é parte integrante deste planeta nesse momento, a gente é parte integrante da humanidade. Então a gente é energia, a gente é potência. Se a gente é uma potência, uma energia que está parada, se a gente é um talento que está enterrado, essa ausência de movimento nossa, ela não só nos adoece, ela adoece o que está em volta, ela adoece a sociedade, adoece o mundo. Né? Então, por isso que eu achei lindo, eu achei maravilhoso essa mensagem começar com a boa vontade é essencial, o resto vem com o tempo. Quer dizer, se você se predispor a agir no sentido de uma transformação boa, no sentido de ser um instrumento, e aí vem a prece de São Francisco, a oração de São Francisco, né? Mas fazei-me instrumento de vossa paz, fazei-me um instrumento do vosso amor. É isso. É se permitir enquanto um instrumento para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente se preocupa demais em eu não vou dar uma palestra porque eu não consigo, eu não vou fazer tal coisa porque não está na minha alçada. E a gente se fecha muito no infinito de possibilidades que o ser humano é. E o tanto que a gente pode se ajudar no coletivo, né? Fazer parte um da vida do outro de uma maneira positiva. Então, eu acho que essa mensagem traz isso. E aí lá no final dela, ela também traz uma ideia potente para a gente encerrar essa conversa, que é a seguinte. O ontem já é a oportunidade perdida. O amanhã ainda demora. O hoje torna-se a melhor hora para se começar a servir. A gente não pode fazer mais nada em relação ao que já passou. Mesmo assim, muitas vezes a gente fica preso ao apego do passado. O que eu poderia ter feito em tal situação? O que eu fiz e não foi legal o que eu fiz? Né? O que eu deveria ter conquistado? O que eu deveria ter transformado? Ou ainda preocupados com o futuro. O que vai ser? O que eu vou fazer depois que passar? Se você está vendo esse vídeo em junho de 2020, a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, às vezes, a gente fica preso nesse raciocínio também. Eu vou fazer tal coisa quando a pandemia passar. Quando a pandemia passar, eu vou ajudar as pessoas. Quando a pandemia passar, eu vou melhorar tal aspecto da minha vida. Mas viver no futuro significa perder o presente. E a boa vontade, ela só opera no momento presente. Ela não opera no passado, porque já foi. E o futuro é incerto, o futuro é proposta de realidade, é intenção de realidade, mas ele ainda não é. Então, se a gente ficar preso no futuro, programando o momento que a gente vai fazer o bem, quando eu alcançar tal nível de vida, aí sim eu vou agir em relação às pessoas. Aí sim eu vou ajudar na casa espírita, vou ajudar numa casa social, vou me resolver com a minha mãe e com a minha irmã que não está bem resolvido. No futuro eu vou ter a boa vontade. Não, a boa vontade não está nem no passado, nem no futuro, ela só é possível no agora. E aí, essa mensagem nos diz, o tempo passa rapidamente. Né? Tenha boa vontade, procure ser útil, Deus lhe dará o restante. É assim que se encerra essa mensagem e é assim que eu vou encerrando essa reflexão também com essa pergunta. Nesse momento estranho, difícil que a humanidade está passando, mas que também faz parte, de que maneira a gente pode ser útil? O que está dentro do nosso alcance, das nossas possibilidades para movimentar os nossos talentos, que são muitos e às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer. O que nós podemos fazer hoje, nesse momento, para tornar a vida das pessoas que estão na nossa casa, que estão no nosso bairro, que estão nos grupos que a gente conhece, ou mesmo as pessoas que a gente não conhece, melhor, para diminuir o sofrimento, para movimentar essa energia que somos nós, né? Para fazer a energia circular, e fazendo a energia circular ter menos doença, ter menos mal,
ter menos tristeza. Essas perguntas que eu fiz para vocês são as perguntas que eu me faço, e agora eu vou ter que dormir com elas e vou ter que pensar bastante sobre isso, porque não são respostas simples, né? Sempre as respostas simples são perigosas. É isso, gente. Uma boa noite, uma boa semana, um bom dia, muitas vibrações positivas para vocês. Fiquem com Deus, um beijo.